16. Glória ao Senhor. No verso 13, nós vamos iniciar a leitura. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipo, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. São estes versos, digam comigo. Amém. 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 O Senhor trouxe essa passagem no decorrer da reunião. E esse encontro santo, quando a igreja primitiva dividiu, num certo século, em algum século, a Bíblia foi dividida em versículos e em parágrafos, e alguém escreveu aqui a Confissão de Pedro. E nós lemos esses versos, que na Cesareia de Filipo, depois que os discípulos andaram conversando bastante com as multidões, e o Senhor Jesus via que as pessoas interrogavam eles e levava eles para os cantos, assim, quando não acessava o Senhor diretamente, eles especulavam quem era o Senhor, o que eles achavam que ele era. E as pessoas arriscavam, dando palpites de que ele seria João Batista, de que ele seria Elias, de que ele seria Jeremias, de que ele seria um dos profetas. Engraçado que João Batista, até poucos dias atrás, estava vivo. E foi ele que batizou o Senhor Jesus. Ele era primo, ele era 6 meses mais velho. Como é que a pessoa pode ter um entendimento tão raso a respeito da pessoa do Messias, a ponto de pensar que ele é a reencarnação de uma pessoa que estava viva até semana passada? Se ele estava vivo hoje e a pessoa também estava, como é que a pessoa morreu lá e eu reencarnei, a pessoa entrou dentro de mim? Como que é isso? Eles tinham crenças místicas, crenças assim, ilógicas, sem sentido, sem pé nem cabeça. Outros que criam na reencarnação achavam que ele era Jeremias, achavam que ele era Elias, ou qualquer um dos profetas. E aí, quando o Senhor Jesus pergunta para eles, que eles andam falando por aí que eu sou? Aí os discípulos respondem para eles essas palavras aqui, e ele percebe assim que aquilo tudo que eles estavam respondendo para ele era inútil, era fútil, não tinha relevância, nem mesmo carecia até mesmo de ter sentido o que as pessoas falavam. Não tinha sentido aquilo. Elas falavam umas bobagens. Quem especula o Senhor Jesus e não vai nele conversar com ele, falar com ele, se prostrar diante dele, pedir misericórdia para ele, não consegue descobrir quem é ele aprendendo de outra forma. Por isso que ele fez uma convocação dizendo assim: aprendei de mim. O Senhor Jesus não quer que ninguém explique para você quem ele é. Ele mesmo quer se apresentar. Ele mesmo se explica. Ele mesmo se notabiliza. Ele mesmo conta. Eu sou manso e humilde de coração. Quando ele fala essas palavras, dá para entender por que as pessoas não iam diretamente nele. Porque não sabiam que ele era manso e que ele era humilde. Achavam que ele era arrogante, inacessível, orgulhoso, que não conversava com qualquer um. Que quem tinha acesso a ele, só os 12 que estavam mais próximos, que todo mundo percebia que ele andava com 12. Então as pessoas, para não terem assim o dissabor de serem repreendidas, de serem rechaçadas, de serem chamadas a atenção, iam nos que estavam próximos dele. Lógico que com intenção de chegar nele, mas antes ela chegava lá com um monte de especulações. Olha, eu sei quem é o teu mestre, eu sei, eu acho que ele é Isaías, eu acho que ele é Ezequiel, eu acho que ele é Amós, eu acho que ele é Obadias, eu acho que ele é Jeremias, sabe? E os apóstolos, os discípulos, nunca disseram isso para o Senhor.
Eles guardavam com eles porque eles tinham acesso ao Senhor e sabiam que o Senhor não era nada daquilo que as pessoas especulavam, pensavam que ele fosse. Já que ele não era, eles também não perdiam tempo com isso, porque quem conhece o Evangelho, conhece o Senhor, se aproxima dele, fica mais inteligente e não perde tempo com bobagens, não sofre à toa, não especula o Senhor. Aquele que conhece, que se aproxima e cede e entende essa palavra, vinde a mim, você cansado, oprimido, que eu te alivio, aprendei de mim. Quando ele fala, aprende de mim, ele está disponível, disposto, prazeroso, ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar. E ele nos ensinou. Se nós lermos as Escrituras, nesses dias que as pessoas perguntavam isso, se elas tivessem uma Bíblia igual a minha, que está aqui na palma da minha mão e na tua, eles não teriam feito essas perguntas, essas especulações vazias, sem pé nem cabeça, porque as respostas estão aqui. Nós lemos a palavra do Senhor e nós entendemos, nós examinando as Escrituras, nós descobrimos a sua personalidade, o seu caráter, a inerrância de suas palavras, o amor despendido a todos nós, que ele dispensa misericórdia, paz, e não existe pessoa mais fascinante para nós nos apaixonarmos, não existe pessoa mais importante, não nasceu ninguém no universo mais lindo, mais maravilhoso do que essa pessoa que nós estamos adorando, prostrados aos seus pés nesta noite, na pregação desta palavra, do que o Senhor Jesus, aleluia. Procure se apaixonar, se aproximar, deixe teus olhos brilhando diante dele, se aproxime e diga para ele que você está com dúvida, e que você não quer especular, que você quer falar direto com ele, que você não tem meio termo, que você não tem meio caminho. Vai depressa ao encontro dele, não economize palavras, não economize lágrimas, não economize joelho, não economize oração, não economize jejum, não economize consagração, e chega perto dele, conversa com ele, porque ele é manso, ele é humilde, e ele vai te responder. Aleluia! Essa é a palavra desta noite. Aí as pessoas perguntavam quem era ele para os outros. E aí ele pergunta para os discípulos: e vocês? E vocês? O que os outros estavam falando, especulando, com palavras assim vazias, sem pé nem cabeça, ele falou: não, 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 quer nem saber. Depois vocês evangelizam, essa missão não é minha, essa missão é de vocês. Depois vocês vão por aí evangelizar, vai visitar esse povo, que esse povo não sabe o que está falando. Está cheio de gente perdida. Perdida. Igrejas cheias de gente vazia, infeliz, sem ensinamento, sem aprendizado nenhum. O aprendizado e o ensinamento estão sendo até perseguidos, contraditados, intolerados. Não estão tolerando alguém ensinar o Senhor, ensinar quem é o Senhor, ensinar o Senhor, do que se trata o Senhor, do que se trata o Evangelho, do que se trata esse livro santo, que é a palavra de Deus. E ninguém pode mudar isto. Com heresias e com teses que já foram refutadas pela sabedoria, pela luz que Deus deu aos que defendem o Evangelho, os filhos de Deus na terra que pregam a palavra com legitimidade. E aí o Senhor pergunta: eu quero saber o que vocês pensam. Porque tem hora que o Senhor olha assim para você, para mim, para nós, e fala: espera aí, eu sou o quê? Eu sou um curandeiro para você, eu sou um abridor de porta de trabalho, eu sou um comprador de carro, eu sou um comprador de casa, eu sou um abençoador de dinheiro, eu sou um fonte de riqueza, eu sou barra de ouro, eu sou dólar, eu sou euro, eu sou real, o que eu sou? Eu sou comida, eu sou saúde, eu sou bebida, eu sou conforto, eu sou isso. É isso que eu sou. Eu significo isso, é só isso que para isso que eu presto. Eu tenho que estar aqui trabalhando, 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 dando presente, dando presente, dando presente. Abençoando e não pode acontecer nada de errado. Que senão eu não existo, que senão eu não presto, que senão quem eu sou. Ainda hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã aqui da salinha que falou para mim umas coisas bem pesadas a respeito dela estar assim, se sentindo contrariada com Deus. Aí, irmãos, essa palavra vem aqui para nós essa noite e ele pergunta para eles:
E a hora que ele pergunta, quem faz a pergunta pode esperar de tudo, até mesmo uma resposta dos especuladores. Ah, senhor, para dizer a verdade, eu até concordo assim, mais ou menos, que o senhor está muito parecido com Elias mesmo. O senhor não é Elias, não? Não, não. Eu teve um dia que eu vi ele pregando uma palavra linda que parecia Jeremias. Nossa, eu li uma vez Jeremias. Ele é muito igual a Jeremias. O senhor não é Jeremias, não? O senhor Jesus falou assim: eu quero saber o que vocês acham de mim. E ele corre o risco de deixar a gente se expressar. É o Senhor que você serve. É aquele que deixa você se expressar. Aquele que é manso e humilde de coração e não vai punir você se você falar bobagem. Se você não souber definir direito a tua fé, como você se encontra na presença de Deus. E quem é o Senhor na tua vida, e quem é o Senhor para você. E quem é Ele. Porque você talvez nunca tenha pego na tua Bíblia, não sabe achar onde que você traça uma linha assim para você ter uma conclusão da verdade de que o Senhor Jesus é Deus, na mesma essência do Pai. De que o Senhor Jesus é Deus, na mesma essência do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo são três pessoas na mesma essência. Deus. Aleluia. Talvez isso seja uma coisa muito difícil de entrar na nossa cabeça. E talvez não precise entrar aí por enquanto. Mas nessa noite essa palavra está em franco desenvolvimento de relacionamentos e de intimidade que nós podemos ter com um Deus vivo, com o Senhor. E ele esperava uma resposta, como um mestre que ensina muito, que ensina, que gasta caixas e caixas de giz rabiscando numa lousa, para que aquelas crianças, aquelas pessoinhas pequeninas, olhando naquela lousa, aprendam que 2 mais 2 é 4, que 4 mais 4 é 8, que 2 vezes 2 é 4, sabe? Que 3 vezes 3 é 9, é a tabuada, e o abecedário, e o A, B, C, D, e o N de navio, e o onda vai, o onda vem, e quando chega no final do ano, no final da primeira série, no quarto ano da primeira série, aquele garotinho coloca um chapeuzinho quadradinho na cabeça, igual esse que nós vimos aí na cabeça da Vitória, e dá um beijinho nela, na professora, pequenino ainda, na quarta série, e a professora fica toda feliz porque as notas que ele tirou lá no boletim foram azuis, foram lindas, e ele prestou atenção, e ela sabe que se ele sabe, é porque ela também se esforçou e ensinou direito, ela fez bem o trabalho dela, concluiu bem o seu trabalho. E aqui o Senhor Jesus representa essa professora, esse professor que ensina e espera que, no mínimo, a pessoa aprenda. E a hora que ele fizer a pergunta daquilo que ele já falou, daquilo que ele disse, ele não perguntaria para os apóstolos uma coisa que ele não tivesse ensinado. Aprenda isso, irmã, irmão. Um professor não pergunta coisas que ele não ensinou. Bendito seja Deus. Quando o Senhor Jesus pergunta, quem dizeis vós que eu sou? Ele esperava a resposta certa, porque para eles ele se apresentou, para eles ele disse, eles sabiam quem ele era, eles tinham que ter a resposta na ponta da língua. Ele tolerou os especuladores que falaram um monte de bobagem a respeito de quem ele seria, de quem ele era. Ele tolerou tudo isso. Mas dos seus alunos, não. Ele esperava uma resposta dos seus alunos. E uma resposta que daria para ele um parâmetro também do relacionamento que ele já tinha alcançado até com o pai. E ele fica feliz, e ele se completa, e ele se alegra, porque Pedro responde para ele: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aleluia. Quando Pedro responde aquela palavra para ele, aleluia, o Senhor revela uma parte maravilhosa, dizendo assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelou isto. Quem te revelou isto foi meu Pai que está no céu. Aleluia. Ou seja, ele aprendeu com o Pai mostrou, se aproximou. Pedro se relacionou com Deus nas suas orações, porque quando eles se separavam, cada um ia para a sua casa, quando eles dormiam juntos na mesma cidade, eles ajoelhavam para orar e cada um fazia a sua oração particular e cada um se dedicava um pouco para receber a presença de Deus em seus corações, conforme o Senhor Jesus ensinava. E o maravilhoso foi isso, que Pedro aprendeu com o Pai, aprendeu com o Senhor Jesus. E quando gerou a crença no coração dele, ele falou para o Pai: Pai, eu tenho certeza que eu posso crer e até adorar esse homem que eu ando com ele para cima e para baixo aqui, porque ele é teu filho, tu és pai dele. E o Senhor confirmou no coração de Pedro: sim, Pedro, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, a ele ouvi.
E Pedro viu certamente, irmãos, aleluia, o céu abrindo e uma pomba descendo sobre a cabeça do Senhor e dizendo: Este é meu filho amado, quando ele se batizou nas águas. Sabe, irmão? As pessoas ouviram isso na beira do barranco com João Batista, acontecendo essa cena maravilhosa do Senhor humilde entrando nas águas sem pecado e dizendo para João: não discuta comigo, porque é lícito que as coisas aconteçam assim. É justo que eu me batize, para ninguém poder dizer lá aqui no futuro com aquela bocona carnal: eu não vou batizar porque nem Jesus se batizou. Mas ninguém vai ter desculpa, porque ele diz, ele entrou nas águas e onde entravam os pecadores com imundos pecados, e ele entrou com pureza naquelas águas, e saindo daquelas águas uma pomba desceu do céu e uma voz bradou: este é o meu filho amado, numa caixa de som enorme que o universo inteiro ouviu quando aquela voz falou. Bendito seja o nome santo do Senhor. Então nesta noite o Senhor está olhando para mim e para você, dizendo assim: olha, quando você sente a presença de Deus, é você se relacionando com o Senhor, quando você chega em conclusões espirituais, quando você se alivia de angústias, de agonias, de aflições, as provas acabam, quando as angústias passam, quando as aflições desaparecem e você sobrevive às tentações, aos assédios, às investidas do inimigo, aos opressores das trevas, aos agentes do mal, e você continua mergulhando, mergulhando e saindo daquelas névoas, daquelas neblinas, daquelas trevas, e atravessa de luz em luz, de valor em valor, e se esfregando todo nos espinhos, nas pedras, e atravessa com as vestes todas rasgadas e manchadas de cinza, de bombas, de tiros do teu adversário, e o Senhor, nessa noite, troca tuas vestes, coloca uma veste nova, uma mitra na tua cabeça, e diz para você: você atravessou, você está de pé, rastejou, sofreu, chorou, e foi muita luta, e foi muita angústia, foi muita tristeza, mas você está aqui comigo. Aleluia. É a prova do teu relacionamento. É a prova que o teu mestre te ensinou direito. Teu mestre te ensinou com perfeição. E o teu Deus ouviu a tua oração. Ouviu as declarações que você fez a respeito do filho dele. Como Pedro fez: Senhor, tu és o Cristo. Cristo não era um sobrenome, nem um apelido. Cristo era uma condição. Ninguém poderia. Não tem dois Cristos. Não existe. Não existiram e não vão existir dois Cristos. Só tem um. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus Pai, ouvindo isso, Jesus se alegrou e falou: nossa, deu certo. Nossa, meu pai visitou ele. Nossa, ele sentiu a presença de Deus. Nossa, eu ensinei direito. Nossa, ele absorveu o que eu disse para ele. Nossa, e se ele está assim, todos estão também. Está dando certo. O nosso plano está dando certo. Está chegando a minha hora, mas o plano está dando certo. Eles estão vencendo, aprendendo, entendendo, rendendo. Aleluia. Evoluindo, crescendo. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, vocês pensam que eu sou bobo? Vocês pensam que eu não sei que numa igreja lotada de 1.000 pessoas, a maioria das pessoas não gosta de ouvir uma palavra dessa? Aleluia. Que as pessoas não estão indo nas igrejas interessadas em ouvir isto aqui que eu estou pregando nessa noite, porque eu não posso inventar uma palavra aqui que não seja esta que o Senhor está dando. Aleluia. Vocês pensam que a gente não percebe, porque os pregadores não notam isso? Glória a As pessoas Deus. estão carentes de fé, estão carentes de valorizar com um olhar espiritual as coisas do Senhor, as coisas santas, a pessoa dele. Valorizar as coisas de Deus? Sim, é uma coisa. Mas valorizar o Deus vivo, valorizar o Filho do Deus vivo, valorizar o Espírito Santo. Vocês não estão percebendo que as pessoas estão tratando o Espírito Santo e a pessoa do Senhor Jesus e Deus Pai de uma forma impessoal e abstrata, como se fossem três fantasmas? Vocês não lembram quando o Senhor Jesus, depois da ressurreição, entrou numa sala onde os discípulos estavam lá sofrendo, chorando, e eles pensaram que ele fosse um fantasma? E ele perguntou para eles: por que estáis subindo tais pensamentos nos vossos corações? Ou seja, o Senhor percebeu neles uma regressão, porque não tinha sido isso que ele tinha ensinado. Ele encontrou dentro daquelas pessoas ainda o medo, a superstição.
O medo de fantasmas, de assombração, pessoas poderosas, cheias do dom de Deus, que ficaram ali para serem revestidos de poder, porque foi ele que mandou: não ausenteis de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E elas ficaram ali para receber poder, mas o poder não estava nelas ainda, porque elas estavam ainda com medo de assombração. Aleluia! Esta palavra desta noite quer acabar com a criancice, quer acabar com a meninice, quer evoluir. Aleluia! Glória ao nome santo do Senhor. Quer evoluir a inteligência, a capacidade, a competência espiritual da igreja. Ele tem uma igreja muitos anos atrasada em conhecimento, em tecnologia do céu. A Terra evoluiu para o robô, para a tecnologia, para a inteligência artificial, e para os computadores, e para os celulares, e não sei do que, as imagens e os sons. Mas o povo de Deus, aleluia, ainda está achando que o Senhor é comprador de carro, comprador de casa, comprador de fazenda, solucionador de problemas, curandeiro, curador de feridas. Aleluia. Não viu nele ainda, não se apaixonou. Irmão, não tenho medo de pregar. Tem gente que não se apaixonou pelo Senhor ainda, não sabe o que é se apaixonar por ele ainda. Não sabe que é ter aquela delícia no coração de se estremecer quando percebe que a presença dele chega, aleluia, perdoando essa incompetência espiritual, perdoando essa desinformação, perdoando esse coração vazio, perdoando esse interesse, esses interesses invertidos, essas coisas inúteis que ele já tinha avisado há 2025 anos atrás. Olha, se você busca, primeiramente, coloque em primeiro lugar tudo que é meu, tudo que é santo, tudo que eu estou te ensinando, culpa, é igual passarinho, com o papinho cheio. O meu pai que está no céu sabe de todas estas coisas vocês precisam. Ele não vai deixar ninguém sem roupa, não vai deixar ninguém sem comida, não vai deixar ninguém sem comer e beber, vestido, roupa, o corpo, são. Meu pai sabe. Por que estás aflitos pelo que acabei de comer, pelo que acabei de beber, pelo que acabei de vestir? Falou essas coisas porque eram tão pobres que era isso que estava faltando na vida deles: comida, bebida e roupa. Se essa pregação tivesse sido feita dentro de um palácio, ele não falaria de roupa, porque lá tem muita roupa chique, muita roupa cara, muita roupa caríssima. Os reis se vestiam com tecidos importados. Ele não falaria de comida, porque os reis comiam do bem e do melhor, e as princesas comiam do bom e do melhor. Não falaria de bebida, porque a melhor bebida estava sempre em cima da mesa do rei. O rei precisava de crer em Deus. Aquela raposa chamada Herodes era o rei de Israel na época, ele estava no trono de Davi. Aleluia! Mas não valia o sal do batizado. Era uma raposa. O Senhor falou: fala para aquela raposa. Aleluia! Xingou o rei de Israel de raposa, porque se o Senhor Jesus xingou ele de raposa, Deus também pode xingar. Ele era uma raposa mesmo. Não valia nada. Quem valiam eram aqueles pequeninos que o pai revelava as coisas para eles. E eles eram, sabe quem? Os sábios e entendidos que o Senhor escondia deles essas coisas santas que revela para mim, para você e para nós, e faz chover na nossa vida entendimento, luz, competência, capacidade e coragem para sobreviver nessa terra que está cada vez mais complicada e que cada vez mais nós precisaremos de entender a palavra, entender com oração, pingando lágrimas nas folhas da Bíblia, orando com até doer a rótula do joelho, clamando muito, porque só Deus sabe o que está preparado para vir nessa terra. E as pessoas precisam evoluir e parar de achar que o Senhor Jesus é gerente de loja. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Prego nesta noite sem medo. Eu preciso pregar com intrepidez essa palavra como ele está trazendo. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor Jesus não é gerente de loja, não trabalha nas Casas Bahia, nem nas lojas 100. O Senhor Jesus é o príncipe da vida, é o príncipe da paz, é o Senhor maravilhoso, é o Rei da glória. Aleluia. É aquele do qual as pessoas viravam o rosto e tinham vergonha dele, que não havia formosura alguma. É dele que Isaías falava, que as pessoas faziam contra ele. E nessa noite, esta palavra nos encontra, deixando bem claro para mim, para você, para nós. Quando ele viu o tanto de revelação que estava dentro do coração daquele homem simples, rude, tosco, chamado Pedro. Pedro, fala para mim, o que você falou? O que você falou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com toda sinceridade. O Senhor Jesus fez assim, deu certo. Entrou na cabeça dele, entrou no coração dele, entrou na alma dele a minha verdade, a minha palavra, o evangelho está lá dentro.
Olha, Pedro, não foi a carne, a emoção, não foi o sangue, os hormônios, os nervos, a competência, os estudos, os livros. Não foi, Pedro, que te revelou essas coisas. Se você sabe isto, quem te revelou foi meu Pai que está no céu. Esse tal de Deus vivo que você acabou de falar aí agora. O Senhor Jesus sentiu assim aquele sentimento da professora que entrega o canudinho na mão do aluno, do menino que se formou, do que aprendeu a escrever pela mão dela, que aprendeu a fazer a tabuada do 1, do 2, do 3 até do 10, na mão dela, que sabe fazer conta de somar, de dividir, de multiplicar, que sabe onde é que fica o Brasil, quem fundou o Brasil, que sabe a geografia, que sabe onde é que ficam os continentes, que sabe que o mundo é redondo, que sabe que é dividido por diversas linhas. Esta noite, esta palavra encontra você com o professor. E põe você sentado na sala de aula e fala para mim quem é o Senhor. Conta para mim que nível, que conceito que você tem dele. Irmão, isso é muito sério. O Senhor vai investigar aqui nessa noite o conceito que todos que estão aqui, até vocês que não estão assistindo hoje, que estão assistindo depois que ela ficou gravada lá no YouTube, hoje para você não é terça-feira, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo da semana que vem, não sei que dia você está assistindo, mas o Senhor vai cobrar de você. Qual é a certeza que você tem? Porque todo dia entra gente na live com um monte de dúvida, com um monte de ponto de interrogação, com um monte de pergunta. Não, eu estou cheio de dúvida. Eu tô incrédulo. Eu não estou crendo em mais nada. Eu não acredito em mais nada. Eu não sei. Estou cheio de dúvida. Estou cheio de ponto de interrogação. O Senhor precisa responder cada uma das minhas perguntas, porque senão não vai dar. Não dava nem para continuar, nem para ir para frente, nem para ir para trás. Eu estou num bico de sinuca. Eu estou num canto de parede. Eu não sei para onde que eu vou. Não sei com quem que eu falo. Não sei o que eu faço. Aí o Senhor te fala para essa palavra. Você está cheio, aleluia, de perguntas. Você está cheio de dúvidas. Isso. Mas quais são as tuas certezas? Tem um pouquinho de certeza aí? Ou só tem pergunta, só tem dúvida? Eu quero fazer um monte de pergunta. Tem gente que fala assim: quando eu chegar no céu, ei, mas eu vou fazer pergunta para Deus. Eu vou sentar debaixo da árvore da vida e vou ficar fazendo pergunta para Deus. Eu quero saber tudo que eu tenho dúvida hoje, tudo que eu não sei, eu vou perguntar para Ele. Você não vai perguntar nada, porque essas dúvidas estão dentro da tua cabeça, cabeça de carne. Essa cabecinha limitada, essa caixinha que você tem aqui chamada cabeça, esse crâniozinho aqui, carnal, que vai derreter debaixo da terra. A mente que você vai ter vai ser a mente de Cristo. A mente de Cristo não faz pergunta para Deus. A mente de Cristo sabe quem é Deus, conhece todos os fundamentos do universo. Quando você sair desse corpo que te prende, de você saber as coisas, que te limita, você vai conhecer o corpo que não tem limite. Você vai conhecer a mente que sabe tudo. A tua mente, a tua cabeça, o teu ser vai descobrir as coisas assim, ó. Quando o Senhor fala assim que vai ser um piscar de olho, é para transformar esse corpo teu de corruptível em incorruptível. Você não vai fazer pergunta nenhuma, porque todas as respostas estarão dentro de você automaticamente, porque o teu corpo não vai ser esse corpo aí que fica velho, que enruga, cheio de celulite, cheio de ruga, cheio de mancha, cheio de marca, cheio de cicatriz, cheio de doença. Não. Isso é falta de informação. Isso é falta de entender o evangelho direito. Isso é falta de reconhecer. Para repetir uma palavra, essa palavra assim, para você entender logo num português bem claro. O Senhor não é gerente de loja para ficar mandando coisa na nossa casa. O Senhor é o príncipe da vida. Dá para ele o lugar dele. Dá para Deus o que é de Deus. Dá para César o que é de César. Mas se você não der para Deus o que é de Deus, você fica devendo para Deus. E dever para Deus não é bom. Dever para Deus, ninguém consegue pagar a Deus. Ninguém consegue pagar o Senhor, porque é só por misericórdia. Porque a graça, só a graça já acabou com tudo. Já não tem mais jeito de você. Nem vi. Você não dorme mais. Senhor, como é que eu faço para pagar? Eu não estou pedindo para você pagar. Quanto custa a graça? Só o sangue do meu filho, cada gotinha que ele pingou lá. Você estava lá no meio. Uma daquelas gotas lá foi por tua causa. Tá entendendo? Não sei se foi a gota da coroa de espinho, a gota do cravo, a gota da lança, do costado, não sei. Mas uma daquelas gotas foi por tua culpa, foi por tua causa, foi por você, por amor, por amor, por amor, antes de você existir. Todos os pecados que você não tinha cometido ainda foram perdoados. Todos os pecados que você anda cometendo estão sendo perdoados. E até os pecados que você ainda não cometeu já estão perdoados. Aleluia. Isso é um mistério que complica tudo a palavra se você não podemos nem parar para explicar. Mas você tem que entender isso. O tamanho da obra que Jesus Cristo fez em nós. Aí essa palavra fecha dizendo assim:
o valor ao Senhor tem sido pouco. Eu vou desabafar o que Deus está me dando aqui. Tem sido pouco. A compreensão tem sido mínima. E o valor ao Senhor e a paixão pela sua misericórdia e o apaixonamento por Ele não está acontecendo como deveria acontecer. E parece que não vai nem acontecer mais. Mas ai de nós, que hoje ouvindo essa palavra, sabemos que nós temos que nos corrigir em alguma coisa, sabendo que temos que nos corrigir, nos corrigiremos, porque esta palavra é santa, misericordiosa e veio para isto, como veio para Pedro, para os apóstolos, para os discípulos, para isto naquele dia. Responde para mim! Eles responderam: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Nossa, tá bom. Entrou dentro de vocês a minha graça. A minha graça está aí. Então recebe essa palavra, guarda no teu coração. E desculpa se não veio a confirmação, se não veio o carro. Desculpa se não veio o dinheiro, se não veio o emprego, se não veio o que você falou, se não veio o que você queria ouvir. Essa palavra não é, Senhor, essa palavra não era aquela palavra que eu queria. Eu queria aquela palavra profetada, profetiza, e profetônica e galá. Não, essa palavra dessa noite é essa. Vamos chegar perto do Senhor assim, bem pertinho dele, e não vamos especular nada. Vamos chegar com certeza, porque a palavra já deu uma cola para nós. A palavra já respondeu a pergunta para nós. Aí você chega perto dele e fala: Senhor, eu sei que tu és o vivente Filho de Deus. Eu creio de todo o meu coração. Me perdoa e agora vamos conviver mais intimamente juntos. Peço perdão pelo tempo que demorou para acontecer isso, mas por caridade, venha ao meu encontro. Esta é a palavra. Deus para sempre seja louvado. Digam todos amém. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Juntos Deus. vamos fazer a oração de agradecimento. Deus dará um de vocês a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmã, com você, irmã Beth, em nome de Jesus. Santo Deus, aleluia. Ao nosso Rei